uma das maiores mentes, uma mente brilhante da nossa geração, foi um homem chamado Steve Jobs. Foi um empresário norte-americano que fundou a Apple. A Steve Jobs, só para você ter ideia, é atribuída a criação do iPod, do iPhone, né, que eu estou filmando, que eu estou fazendo essa transmissão, do iPad. Só que apesar de toda a sua fama, toda a sua fortuna, apesar da posição privilegiada que ele teve no mundo dos negócios, ele morreu aos 56 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Então, um homem pode ser entendedor das mais profundas ciências dessa vida, mas se ele não conhecer ao Criador Supremo, se ele morrer sem conhecer a Deus, eu não estou dizendo que Steve Jobs foi condenado, não é isso. Eu não tenho autoridade para falar isso aqui, eu não conheço a vida dele, não o conheci pessoalmente, tá? Mas um homem que entender muito dessa vida, mas não conhecer nada da vida eterna, ele corre um grande perigo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, em Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Força e poder estão entre as coisas que mais fascinam as pessoas. Mas por mais que um homem acredite que ele seja forte, que ele tenha poder, governo sobre muitas coisas, na verdade, todo governo, toda autoridade pertencem a Deus. Quando um dos maiores reis do passado, mencionados na Bíblia, chamado Nabucodonosor, que era rei na Babilônia, quando ele resolveu se gloriar pela sua força, Deus deu a ele um castigo e fez com que ele passasse um bom período comendo capim, igual um animal, para que ele soubesse que o nosso Deus, o Altíssimo, é quem domina sobre o reino dos homens. E ele dá o governo a quem ele quer. E a terceira coisa mencionada por Jeremias são as riquezas. No regime capitalista, em que a maioria do mundo vive hoje, não tem nada que fascine mais as pessoas do que o poder do dinheiro, o poder das riquezas. E é interessante que a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, as ruas serão de ouro. O ouro lá no céu é para a gente pisar em cima dele. Hoje, nós pisamos nas pessoas por causa do dinheiro, mas lá na eternidade, o ouro é para nós pisarmos, é para nós caminharmos acima dele. Então, no regime capitalista, as pessoas se orgulham do poder que tem de adquirir as coisas, de comprar tudo aquilo que desejam. A Bíblia fala sobre um homem que também estava fascinado pelas suas riquezas. Só que houve um dia em que pediram a ele a sua alma. E naquele momento em que a alma dele foi pedida, a riqueza que ele tinha não valeu de mais nada. E diante dessa citação, Jesus nos faz refletir sobre uma questão. Em Mateus capítulo 16, no verso 26, Jesus diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não é pecado ser rico, mas não deixe que o dinheiro se torne o seu Deus. E pense na vida eterna. Pense em acumular tesouros nos céus. Na parábola do semeador, lembra? Quando Jesus fala, eis que o semeador saiu a semear. Naquela parábola, Jesus, quando explicou a parábola, ele disse que um dos motivos pelos quais a semente, que era a palavra de Deus, não frutificou, foi o engano das riquezas. O excesso de riquezas
leva as pessoas a acreditarem que não precisam de Deus. O apóstolo Paulo foi alguém que entendeu que nessa vida não tem nada de que o homem possa se gloriar, a não ser a cruz de Cristo, pela qual o homem morre para o mundo e vive para Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Se você está anotando, anota esse aí também. Olha o que Paulo disse. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, em busca da glória. A verdadeira glória que nós devemos buscar nessa vida é a intimidade com Deus. É entendermos e conhecermos ao Senhor, na profundidade dos seus ensinamentos, na beleza da sua santidade. E para encerrar essa palavra, eu vou examinar aqui, na palavra de Deus, na palavra liberada pelo profeta Jeremias, 3 atributos do Senhor que são mencionados por ele: lealdade, justiça e retidão. Deus é um Deus leal, um Deus justo e um Deus reto. Ele age com lealdade no sentido de nos oferecer a salvação em Cristo. Apesar dos nossos pecados, nós ainda éramos pecadores quando Jesus entregou a sua vida por nós na cruz. Segunda coisa, Deus é justo. Ele age com justiça. Significa que Deus não vai salvar aquele que não se arrepende e que não abandona os seus pecados. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim, que quem encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e abandona alcança misericórdia. A misericórdia de Deus é derramada sobre aqueles que se arrependem, que reconhecem a sua condição de pecadores. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o terceiro atributo de Deus, citado por Jeremias, é a retidão. Significa que Deus é um Deus reto. E Deus não vai mudar ou adaptar a sua lei para agradar alguém. Muitas pessoas querem adaptar a Bíblia de acordo com a sua conveniência, mas Deus não muda. Olha o que ele diz em Malaquias 3, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, essas são verdades das quais nós não podemos nos esquecer e não podemos desconsiderar. Se Deus negligenciasse os nossos pecados, Jesus não teria que morrer por nós. Nós não podemos confundir a graça de Deus com a permissividade. Não podemos confundir a liberdade que temos com a libertinagem. Eu quero que você reflita nessa palavra. Buscando a glória de Deus. Qual tem sido o motivo da sua glória? Em que você tem se gloriado? Às vezes você está se orgulhando de uma forma excessiva por causa da sua sabedoria ou por causa da posição que você ocupa ou por causa da sua riqueza. Mas se você não buscar a Deus, se você não procurar agir
como Deus, de uma forma leal, de uma forma justa e reta, essas coisas não valem nada. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante do altar de Deus. Coloque nos comentários aqui o seu pedido de oração. Coloque aquilo que tem te afligido, aquela situação que você que tem tirado a sua paz, tirado o seu sono, e nós vamos orar. Eu vou orar por você e pela sua família, onde você estiver. Obrigado a todos que se tornaram membros durante essa transmissão, aos que ofertaram aí no Superchat, e aqueles que compartilharam essa palavra com os seus contatos. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça e misericórdia. Nos perdoe porque muitas vezes, Senhor, nós temos nos orgulhado da nossa sabedoria, sendo que reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, foi dado pelo Senhor. Não poderíamos receber nada se do céu não nos fosse dado. O Senhor é aquele que nos dá todas as coisas, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que conhece a nossa vida, o nosso ser. Por isso, se existe algum tipo de sabedoria, de conhecimento em nós, nós consagramos a Ti, reconhecemos que vem de Ti e que isso não nos faça mais orgulhosos ou com o sentimento de acharmos que somos superiores a alguém. Ó Deus, muitas vezes também temos nos orgulhado, nos gloriado na nossa posição, mas reconhecemos que não somos nada se o Senhor não tivesse nos dado essa autoridade. Por isso nós te pedimos que sonde o nosso coração e coloca dentro de nós a humildade através do teu Espírito Santo. E de todos aqueles que estiverem assistindo, ouvindo essa palavra. Ó Deus, e não queremos também nos gloriar nas nossas riquezas. Se temos tido o nosso sustento, o nosso alimento, se temos um teto, se temos móveis dentro da nossa casa, se temos uma casa, é porque o Senhor é quem nos concede todas essas coisas. Sabemos que tudo isso vai passar. Tudo isso um dia será deixado aqui na terra. Por isso te pedimos que o Senhor coloque em nós esse senso de eternidade, para que nós possamos valorizar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente te agrada. Que a nossa vida seja um referencial para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas conheçam a Jesus. Visita, Senhor, esse irmão, essa irmã que colocaram aqui nos comentários o seu pedido de oração. Toca nessa família, resolva essa situação, dê a ele e a ela força e sabedoria para suportarem essa dor, essa adversidade, para que eles sejam vitoriosos, ó Deus. Coloca paz no coração desse pai, dessa mãe em relação a esse filho. Que a nossa família seja consagrada ao Senhor. Os nossos filhos estão entregues ao Senhor. A palavra do Senhor diz que eles são como flechas nas mãos do arqueiro, então que eles atinjam o alvo. Deus, restaura esse casamento, esse relacionamento, que esse casal possa se entender, possa se amar, possa se perdoar, que haja reconciliação na vida deles. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto, se Deus permitir. Em nome de Jesus.